Continuando aí, galera. Essa questão 5 aí. A questão 5 diz assim: aplique as propriedades da potenciação dos casos abaixo e reduza para uma só potência. As propriedades é isso. As propriedades é abreviar, não é? As propriedades é isso, é abreviar, né? Aquele cálculo enorme, você conseguir abreviar, conseguir reduzir aquele cálculo ao menor possível. Então, no caso das potenciações, nós temos algumas propriedades aí da potenciação que permite isso, que permite abreviar, reduzir, não é? Um cálculo. Então, nessa letra A aí, vamos começar com a letra A. Na letra A nós temos 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, porque aí é elevado a 1. Quando não tem expoente, a gente vai ler 2 elevado a 1. Então, na letra A, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Como é que eu vou ter aí uma potência só agora? Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três, eu tenho 4 potências. Como é que de 4 potências eu vou ficar só com uma agora? Né? Abreviando isso aí, como é que eu fico só com uma potência agora? Na multiplicação, né? Aqui é uma multiplicação de potências. 2 elevado a 2, multiplicado por 2 elevado a 1, multiplicado por 2 elevado a 3, multiplicado por 2 elevado a 1. Aqui é multiplicação de potências. Na multiplicação de potências, a propriedade diz que você pode repetir a base. Quem é a base aí? A base aí é 2. Você pode repetir a base, que é o 2, e somar os expoentes. Quem são os expoentes? Os expoentes é 2, 1 daqui, 3 e 1 daqui também. Então, 2 com mais 1, 3, 3 com mais 3, 6, 6 com mais 1, 7. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 7. Pronto, uma potência só. 2 elevado a 7. Veja que eu tinha 1, 2, 3, 4 potências, não é? Eu tinha 4 potências, fiquei com uma só, 2 elevado a 7. Isso só é possível quando você tiver bases iguais. Ó, a base aqui é 2, a base aqui é 2, a base aqui é 2 e a base aqui também é 2. Então, repete a base uma vez e soma os expoentes, 2 elevado a 7. Vamos para o exemplo, para a letra B aí. Na letra B nós temos 3 negativo elevado a 4 multiplicado por 3 negativo elevado a 1 multiplicado por 3 negativo elevado a 5. Mais uma vez, você tem uma multiplicação, né? Você tem multiplicação aqui de potências, Repete a base. Repetir a base. E vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? 4, com mais 1 daqui, 5, com mais 5 daqui, 10. Fica 3 negativo elevado a 10. 3 negativo elevado a 10. Então, o resultado aí vai dar 3 negativo elevado à 10ª potência. 3 negativo elevado a 10. Então, eu tinha 1, 2, 3 potências. Fiquei só com uma potência agora. 3 negativo elevado a 10. Fiz a abreviação. Abreviei. Vamos para esse outro exemplo. Ah, professor, esse outro exemplo é diferente. Tem um x. Não, não é diferente não. É a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Você tem x elevado a 2 multiplicado por x elevado a 2 multiplicado por x elevado a 2 multiplicado por x elevado a 2. Esse pontinho aqui é da multiplicação. Então, uma multiplicação, você tem aqui uma multiplicação de potências. Repete a base e soma os expoentes. Quem são os expoentes? 2, 2, 2 e 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Fica x elevado a 8. Então, o resultado aí dá x elevado a
oitava potência, x elevado a 8. Esse outro exemplo, 9 elevado a 1, né? Eu leio 9 elevado a 1. Eu estou trabalhando com potências, então vou ler 9 elevado a 1. Se eu não estivesse trabalhando com potências, seria só 9 mesmo, mas não. Mas eu estou trabalhando com potências, então a gente vai ler 9 elevado a 1. Porque quando não tem expoente aqui, o expoente é 1. Então, 9 elevado a 1 vezes 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 9 elevado a 1. Resultado, repete a base e soma os expoentes. 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Dá 9 elevado a 5, o resultado. 9 elevado a quinta potência. Essas outras, na letra E. Na letra E nós temos 11 elevado à terceira potência, 11 elevado a 3, dividido por 11 elevado a 1. Aqui agora é uma divisão, não é esses dois pontinhos? Então você tem 11 elevado a 3, dividido por 11 elevado a 1. O que é que diz a propriedade no caso da divisão? O que é que diz a propriedade no caso da divisão? Você também repete a base, só que agora não soma mais. Agora subtrai os expoentes. Então o expoente aqui é 3, o expoente aqui é 1. 3 subtraindo 1 fica 2. O resultado é 11 elevado a 2. Então na divisão você vai sempre subtrair os expoentes. Viu? No caso de divisão, quando é divisão, você repete a base e você subtrai os expoentes. Vamos para esse outro exemplo. Aqui nós temos 7 negativo elevado a 8, dividido por 7 negativo elevado a 3. 7 negativo elevado a 8, dividido por 7 negativo elevado a 3. Vai repetir a base, né? Sempre repete a base. Vai repetir a base e aqui vamos subtrair os expoentes. 8 tirando 3, fica 5. Então o resultado é 7 negativo elevado a 5. Então ó, divisão, repete a base e diminui os expoentes. Subtrai os expoentes. 8 menos 3, 5. E aqui, professor, não é nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. É uma divisão, sim. É uma divisão sim aqui, na forma de fração, mas é uma divisão, está na forma de fração. Fração também é uma divisão. Então você tem 8 elevado a 9, 8 elevado a 9, dividido por 8 elevado a 9. 8 elevado a 9, dividido por 8 elevado a 9. Repete a base. Quem é a base aí, professor, agora? A base é o 8, né? Repete a base, que é 8. E subtrai os expoentes. 9 menos 9 fica 0. Então o resultado vai dar 8 elevado a 0. 8 elevado a 0, o resultado final é 1, né? Mas eu não estou pedindo isso aqui ainda. Então, ó, 8 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 9. Repete a base, que é o 8, e subtrai os expoentes. 9 menos 9, 0. E o último aí, né? No último caso aí, vamos ver o último caso. Você tem 56 elevado a 5, 56 elevado a 5, dividido por 56 elevado a 4. Quem é a base? A base é o 56. Repete a base e vai subtrair os expoentes. 5 menos 4, 1. Repete a base e subtrai os expoentes. Então é isso, pessoal. No caso, repetindo, ó, se é multiplicação de potências, repete a base e soma os expoentes. Se é multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Agora, se é divisão de potências, se é divisão, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2, 8 menos 3, 5. Ok? Divisão, repete a base e subtrai os expoentes. É isso, galera.